Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Alisson, sou trader em opções há 4 anos e hoje eu vou dar continuidade na minha saga do zero ao avançado com opções binárias para você estar ganhando dinheiro junto comigo. E hoje o tema vai ser o seguinte, a gente vai estar falando aí sobre suporte e resistência e também vamos falar aí um pouco sobre linhas de tendência que ajuda ou não a gente estar entrando na operação. Então vem comigo nessa. Então, gente, como eu estava falando, eu vou dar exemplos aqui de suporte e resistência. Vou estar mostrando aqui no gráfico e eu também vou estar falando aqui sobre tendências, né? Então, eu vou pegar esse par aqui, ó. Tenho esse par aqui. Aqui eu tenho algumas linhas que já vou limpar. Vou colocar. O que seria então resistência, que no caso seria topos, e suportes, que no caso seria fundos. Então, ó, aqui eu tenho resistência. Por que resistência? Porque resistiu. Aqui é o preço, as velas são o preço. Então, o mercado costuma fazer zigue-zagues, subindo e descendo. Então, eu tenho aqui as resistências, que no caso são os topos, são máximas e mínimas. Então, eu tenho aqui a resistência. O que, que me diz aqui? Que aqui o preço chegou e despencou, caiu para baixo. E nos fundos é a mesma coisa, no caso são suportes. O preço chegou e subiu, explodiu para cima. Aqui você pode ver que é um suporte bem forte, ó, por conta de tocou e subiu lá em cima. Então, quanto maior é a queda, quanto maior é a alavancagem que tem aqui, então mais forte é o suporte e a resistência. Por quê? Porque jogou o preço mais para baixo, jogou o preço para baixão, jogou o preço bem para baixo e jogou o preço bem para cima. Então, ó, eu tenho aqui suporte e resistência. Essas regiões as regiões que a gente faz as operações. Quando a gente tem a confluência, por exemplo, aqui eu tenho ó, um topo aqui e outro topo aqui. Quando a gente tem a confluência, quando se cruza, por exemplo, aqui, quando eu tenho a confluência de duas regiões, no caso, um suporte mais uma linha de tendência, que no caso seria aqui, ó. Aqui é um ponto ideal. Um ponto ideal para quê, Alisson? Para uma venda. Por exemplo, aqui o preço. Precisava que o preço estivesse aqui, ele venha em condições para mim fazer uma operação aqui. Então, quando toca, eu vendo, desde que venha nas condições, nos meus filtros para fazer uma entrada. O mesmo vale para linhas de tendência de alta. O que é uma LTB? Linhas de tendência de baixa. Eu ligo de um topo a outro topo, que está mais abaixo. Então, aqui seria uma linha de tendência de baixa. E aqui de fundo a outro fundo, que é sempre fundo acima de fundo, é linha de tendência de alta, LTA. Então, para mim fazer uma operação em uma LTB, eu preciso de uma resistência mais uma linha de tendência de baixa. Eu preciso da confluência. Então, na onde conflui, na onde se cruza as duas num ponto exato, não é próximo, é no ponto exato. Eu tenho a possibilidade de fazer uma operação, desde que chegue dentro dos filtros. E aqui seria na confluência do que? Dos fundos. Aqui eu tenho vários fundos, uns próximos dos outros, então aqui as linhas podem confluir muito. Eu tenho aqui também, ó, já tenho fundos mais recentes. Então, ó, aqui seria o ponto ideal para mim fazer uma operação. Caso chegasse, tocasse aqui dentro dos meus filtros, eu faria uma operação aqui, ó, nesse ponto. Seria o ponto ideal. Então é para isso que a gente usa linhas de tendência. Linhas de tendência tem macros e micros. Macros é quando uma tendência é muito grande e micro é quando é uma tendência pequena. Por exemplo, aqui estava quase que formando uma micro de baixa. Aqui até formou uma micro de alta, ó, vou colocar aqui, ó. Até formou uma micro de alta, mas aí depois ela rompeu, ó. O rompimento aconteceu aqui, ó.
Ó, eu vou circular aqui onde respeitou. Aqui é confluência delas. Aí aqui respeitou. Mas logo depois aqui, ó, ela acabou rompendo. Então ela rompeu aqui e agora tá aqui. Então a gente costuma fazer operações quando tem a confluência de dois pontos. Eu vou ver se eu acho um par mais interessante para mim estar mostrando aqui para ficar bem legal, para ficar uma aula bem didática. Bem ruinzinho os pares. Bem ruinzinho mesmo. Ó, aqui eu tenho uma micro, ó. Se eu puxar aqui eu tenho uma micro de alta. Ó como é que ela respeita aqui, ó. Respeita aqui, ó. Pode olhar, ó. Ó, aqui eu coloquei nos dois fundos. Aí ela respeita aqui, respeita aqui, respeita aqui, respeita aqui. Até que finalmente ela vem romper aqui, ó. Mas antes de romper ela respeitou muito. Então quando a gente tem a confluência, no caso eu precisaria do que? De uma confluência. Normalmente se for uma linha de tendência de alta a gente usa confluências com fundos. Mas também podemos fazer com topos. Então se caso a gente tivesse a confluência de duas regiões, de uma região mais uma linha de tendência, a gente poderia fazer uma operação. Ó, aqui a gente tem uma micro de baixo aqui se formando também, ó. Pode ser que venha romper, mas a gente tenha uma micro tendência de baixo, ó. Ah, Edson, o que é interessante para mim saber se está formando ou não? Dois toques, dois topos e dois fundos, ó. Um, dois, ó. Um topo, dois topos. Um fundo, dois fundos, três fundos e assim por diante. Então precisa formar? Não, não precisa. Eu só preciso que tenha o padrão de micro tendência. Então eu ligo fundo no fundo e topo no topo. Ver se eu acho algum par interessante aqui para a gente estar mostrando como exemplo. Ó, aqui está formando um canal. Mais para frente eu vou estar fazendo uma aula do que é o canal. Canal na verdade é um canal onde o preço fica trabalhando nas regiões dele, no extremo das regiões. Então ele bate e volta. Isso aqui eu vou estar explicando em outra aula, então mais pra frente eu explico o que é. E a gente também usa canais como confluência. Lembrando que isso é alguns dos filtros. Tem outros filtros que influenciam para a gente estar operando ou não. Como aqui a aula é sobre suporte e resistência, eu vou tentar achar aqui alguma linha de tendência. Pra mim. Mas tá difícil. Tô querendo mostrar na prática, mas tá difícil. Ó, aqui eu tenho uma micro tendência de alta, ó. Ó. Aqui eu ligo, ó. Vou ligar desse aqui. Ó. Aí aqui eu tenho topos. Ó, lembra do que eu falei? Presta atenção no que eu falei. Aqui eu tenho topo. Não um topo. Eu tenho três topos. Eu poderia ligar tanto um como os três topos. Lembra do que eu falei? Ó, aqui eu tenho uma tendência. Que no caso foi aqui, ó. Ó. Eu tenho essa tendência ligada nesse fundo e nesse fundo. Porém, eu tenho este topo aqui, ó. Este topo. Ó, quando chega na confluência, ela rompe e quando chega na confluência deste topo com esta linha de tendência de alta, que é uma LTA,
Ó como é que bate e o preço estoura. Tem outras coisas que influenciam para a gente pegar a operação, mas olha para você ver como é que respeita. E aqui chegou de novo, ó. Tocou na linha de tendência e a outra vela foi verde. Então é um pouco disso. Poderia ser uma linha de tendência de baixa? Sim, ó. Ó. Se a gente puxar aqui, ó. Ó. Ó, eu tenho aqui uma tendência. Vou até colocar em vermelho. Eu tenho uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Aqui eu tenho um topo, ó. Eu tenho um topo aqui. Ó, quando ela toca aqui, ó, na confluência da linha de tendência de baixa com o topo, o que que acontece? O preço estoura. Aqui na verdade ela toca duas vezes, ó, se for olhar, ó. Ela toca nessa vela aqui que deixa um paviozão e depois na outra também. Então é basicamente isso. Você usa as linhas de tendência, pode ser macro ou mínimas, independente. Como eu disse, macro são as grandes. Por exemplo, seria pegar uma muito grande. Ou pode ser uma micro. Tentando achar uma macro aqui, mas tá muito feio o gráfico, cara. Muito feio mesmo. Então é basicamente isso. Ó, isso aqui já dá para considerar uma macro. Ó, pra você ver como é que ela é uma queda bem ascendente mesmo, ó. Ó, ela é uma queda muito grande. Aqui, por exemplo, é do dia 29. Do dia 29 ao dia 31. São 2 dias. Então, isso é uma macro. Olha que coisa linda. Ó, isso seria uma macro. O ideal aqui, na verdade, seria aqui, ó, por conta... Mas isso aqui é uma macro, é uma queda muito forte. E isso aqui são micros, ó. São pequenas quedas e pequenas altas. Ó, isso aqui seria uma micro de alta. Entendeu? Então, é como eu disse. Quanto maior o topo e fundo, quanto maior a queda e maior a subida, mais forte é a região. Bom, galera, é isso. Acredito que deixei bem claro que você usa confluências. Então, as linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, a gente não opera só nelas, a gente só faz operações usando elas como confluências. Quando a gente tem o cruzamento de um topo ou de um fundo, a gente usa elas para estar fazendo as operações. Só nelas a gente não opera. Por exemplo, aqui eu tenho uma micro de tendência ou uma macro. Tocou nela, eu vou apertar para comprar, fazer a operação. Não, não é assim. Eu preciso de pelo menos mais um topo ou mais um fundo confluindo na mesma região, como aqui neste caso, confluindo, para mim fazer uma operação. Então, ó, aqui eu até tenho um topo aqui, ó, que eu não tinha prestado atenção. Então eu preciso disso, eu preciso da confluência de um topo ou um fundo para mim fazer uma operação. Aqui também a gente pode fazer a operação, ó, que no caso aqui rompeu a minha micro mais o meu topo. Então eu poderia fazer uma operação aqui, ó, nessa região aqui por conta deste topo e por conta dessa quebra aqui da minha micro. Aqui tá muito, a operação aqui tá muito da hora.
Ó, se ela tocar na linha de novo, é foda que dificilmente ela vai tocar na linha de novo. Porque aqui ela já é a última velha e tal. Mas aqui daria muito para fazer uma operação. Muito, muito mesmo. Bom, então é isso. Espero que tenha deixado claro aqui para vocês. Espero que tenha ajudado. Então, lembrando, saiba utilizar as linhas de tendência que o seu operacional vai ficar muito melhor. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Vou estar trazendo vídeos aí mais didáticos. Por enquanto a gente está aprendendo só o básico do básico. Já já a gente vai entrar nas aulas intermediárias, depois nas aulas avançadas. E quando menos esperar, vocês vão estar prontos para estar fazendo as operações. Então, um abraço, tchau, tchau, obrigado. Espero que tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha para o YouTube estar entregando para mais pessoas. E tchau, tchau, um abraço e até mais.